Bom, hoje a gente vai fazer um trabalho no formato de videocast. O grupo é formado por mim, Graziele, Gabrionésio, Isabelle, Matheus e Ellen. Como a vida começou na Terra e vamos passar pelas principais teorias e pelas condições do planeta primitivo e pelos experimentos que ajudaram a entender esse processo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a evolução biológica, que é o processo pelo qual os seres vivos mudam ao longo das gerações. Isso acontece porque os indivíduos da mesma espécie eles não são totalmente iguais, eles sim apresentam diferenças naturais, e essas diferenças elas ajudam na sobrevivência. E os indivíduos que têm características muito vantajosas acabam tendo mais chance de viver e até mesmo de se reproduzir. Assim, isso meio que espalha pela população. E com o passar do tempo, essas mudanças se acumulam e pode até formar novas espécies. Por isso que a gente diz que a evolução é responsável pela grande diversidade dos seres vivos que existe atualmente. Bom, eu vou falar um pouco sobre o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que revolucionou a biologia com a teoria da evolução por seleção natural. Isso quer dizer que a obra propõe que as espécies mudam ao longo do tempo e que os indivíduos com características mais vantajosas e mais fortes vivem mais e consiga mais adaptação ao meio ambiente. E isso consegue se reproduzir mais, transmitindo as características aos seus descendentes. Esse livro foi lançado dia 24 de novembro de 1859 e na época foi um sucesso tão grande que esgotou nossa primeira edição e gerou grande debate político e científico. A seleção natural é um processo que os indivíduos melhor adaptados ao ambiente têm mais chance de sobreviver e deixar descendentes. A seleção natural é um processo em que os indivíduos melhor adaptados ao ambiente têm mais chance de sobreviver e deixar descendentes. Funciona assim: quem tem mais características vantajosas sobrevive mais, tem mais filhos e passa características adiante. Quem tem menos características vantajosas morre mais, deixa menos descendentes. E com o passar do tempo, isso muda a espécie. A adaptação é qualquer característica que ajuda o organismo a sobreviver, como o pescoço longo da girafa, a camuflagem dos insetos ou até nadadeiras dos peixes. Três evidências importantes da evolução são os fósseis, o DNA e a anatomia comparada. Os fósseis mostram como as espécies foram mudando ao longo do tempo, com formas antigas e intermediárias. O DNA revela o grau de parentesco entre os seres vivos. Quanto mais parecidos geneticamente, mais próximos evolutivamente. E a anatomia comparada mostra estruturas semelhantes em espécies diferentes, como braços, asas e nadadeiras, indicando um ancestral comum. Juntando essas evidências, confirmam que todas as espécies passaram por um processo de evolução. O criacionismo é uma doutrina ou teoria presente em diversas religiões, como o cristianismo, judaísmo e islamismo, que diz sobre a origem de todas as coisas do universo. A origem sobrenatural é as explicações puramente naturais ou científicas. Já os textos sagrados têm como o livro de Gênesis, que descreve Deus como a causa primária de tudo que existe até hoje. E alguns outros termos relacionados é o teísmo, que é a crença geral na existência de um Deus ou de alguns deuses, e que esse Deus ou deuses criou o universo, mas parou ali. Já o deísmo acredita que um criador divino criou o universo, porém, os assuntos ou as pessoas do mundo continua a criação do universo. Bom, na tradição do judaísmo cristã, a visão criacionista é explicada principalmente pelo livro de Gênesis, onde cita que Deus criou o mundo em 6 dias. Primeiro vieram as luzes, os mares e as terras. Depois, plantas, animais e toda a diversidade da vida. Gênesis também descreve a criação do ser humano, como que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E por fim, o texto apresenta a formação de Adão e Eva, que é considerado os primeiros seres humanos. Essa narrativa serve como base para a compreensão do criacionismo e sobre a origem da vida e do universo. O criacionismo literal interpreta a Bíblia de forma totalmente direta, defendendo que o mundo foi criado por Deus em 6 dias de 24 horas e rejeitando explicações científicas como evolução e a Terra Antiga. Já o criacionismo progressivo busca conciliar a fé e a ciência, aceitando que o universo é antigo e que os dias da criação representam longos períodos, mas afirma que Deus o criou de formas de vida em momentos específicos, não por evolução contínua. O design inteligente não se baseia em textos religiosos, mas argumenta que certos aspectos da vida somos complexos demais para terem surgido apenas por progressos naturais, sugerindo a existência de uma inteligência criadora.
ainda que sem defini-la. Bom, agora a gente vai ter um momento de reflexão e diálogo com o convidado. É possível conciliar a ciência e a religião? Sim, é possível, pois a ciência explica como o mundo funciona, já a religião, do sentido e do porquê. Quando usadas em conjunto, elas podem se auxiliar, porém muitas pessoas deixam isso de lado e acabam tornando-as rivais. Bom, agora a gente vai ter um momento de diálogo e reflexão com uma convidada. Por que é importante a gente estudar a origem da vida na escola? Bom, estudar a origem da vida nas escolas é importante porque ajuda a entender onde tudo começou, desde as moléculas iniciais até os seres vivos de hoje em dia, além de ajudar as crianças e adolescentes a desenvolverem a curiosidade e o pensamento científico. Além disso, interliga matérias como biologia, química e geologia. Isso tudo ajuda a gente a entender o que nós somos, desde a nossa origem até os nossos dias atuais. Bom, agora outra pergunta. O que cada visão pode nos ensinar sobre quem somos? Bom, a teoria da evolução nos mostra que viemos através de milhares de anos de mudanças biológicas. Já a visão criacionista nos ensina que viemos através de uma criação internacional de Deus, cuja nós temos propósitos e valores no mundo. A teoria da evolução explica cientificamente como as espécies mudam ao longo do tempo, baseando em evidências com fósseis e DNA, enquanto o criacionismo entende a vida como uma obra de uma força divina, com diferentes interpretações religiosas. Colocar essas visões em diálogo é importante, porque a ciência e a religião respondem às perguntas diferentes e podem se complementar no entendimento sobre a nossa origem.